Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Carmo, São José, Santo Antônio de Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, a parábola do bom samaritano é uma das mais ricas do Evangelho, mas infelizmente muitos de nós não aprenderam a interpretá-la segundo a tradição da Igreja. Com efeito, inúmeras vezes a figura do bom samaritano serviu de exemplo para uma falsa noção de misericórdia, assim como a figura do sacerdote e do levita que passavam pelo caminho, como exemplo de hipocrisia de muitos daqueles que pretendem servir a Deus. Precisamos conhecer certas circunstâncias da parábola, não apenas para rejeitar as más interpretações contrárias à tradição da Igreja, mas, sobretudo, para aplicar à parábola o seu sentido espiritual, pois importa saber qual é a misericórdia ensinada pela Igreja. Primeiramente, diz a parábola que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Convém notar que a distância entre as duas cidades é de 27 quilômetros. Mas apesar de relativamente próximas, entre Jerusalém e Jericó há uma diferença de altitude de aproximadamente 1.000 metros. Enquanto a elevação de Jerusalém é de 760 metros, Jericó está a 270 metros abaixo do nível do mar. É a cidade de menor altitude do mundo. Isso significa que a descida de Jerusalém para Jericó é bastante íngreme. O peregrino deveria tomar cuidado com a forte inclinação da descida, muito propícia para quedas e escorregões. Além disso, acrescente-se que o caminho é composto por um desfiladeiro de barrancos rochosos e curvas, o que naturalmente torna o itinerário mais difícil para o peregrino e o cenário ideal para que os ladrões encontrem esconderijo a fim de cometer seus assaltos. Não é fortuito, portanto, que a parábola narre um assalto ocorrido no caminho de Jerusalém para Jericó. Mas importa conhecer o sentido espiritual da descida e do assalto da parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa cidade da paz, visão da paz. A cidade santa, na parábola, representa a estabilidade que provém da união com Deus. Pois a paz, como ensina Santo Agostinho, é a tranquilidade da ordem. A união com Deus produz ordem. A paz é a tranquilidade da ordem. Por outro lado, Jericó significa lua, cujas fases, as fases da lua, cujas fases faz dela um símbolo da instabilidade, da mutabilidade, o que é próprio do pecado, que nunca satisfaz o pecador. Temos assim, na parábola, visão da paz, isto é, Jerusalém, a estabilidade da justiça e da santidade, em contraposição com a lua,
isto é, Jericó, a instabilidade do vício e do pecado. Dito isso, é inevitável concluir que a descida íngreme e vertiginosa de Jerusalém para Jericó é uma imagem da queda do pecado. O homem que desce de Jerusalém para Jericó, que abandona a paz da vida da graça para procurar a instabilidade das coisas deste mundo, este homem representa nosso primeiro pai, Adão, e em consequência todo o gênero humano que sofre as consequências do pecado original. Adão não perdeu a graça pura e simplesmente. Adão não desceu ingenuamente de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado pelo mais finório dos assaltantes, o demônio, cuja tentação roubou-lhe a graça e os demais dons de Deus. Ensina a teologia católica que por causa do pecado original, Adão foi privado da vida da graça, do dom da imortalidade, pelo qual ele não sofreria os males físicos, do dom da integridade, pelo qual as suas paixões estavam em perfeita submissão à ordem da razão, e da ciência infusa. Portanto, o dom da imortalidade, da integridade e a ciência infusa. Em outras palavras, conforme uma sentença de teologia, Adão foi expoliado nos dons sobrenaturais e ferido nos dons naturais. Expoliado, roubado, porque privado da graça e da justiça original. Ferido, porque a partir do pecado original, o homem teria maior dificuldade em praticar o bem e a virtude. Apesar da nossa natureza ser boa, apesar de o homem, mesmo após o pecado original, ser capaz de fazer coisas boas, temos uma certa inclinação, uma certa propensão ao pecado. E por causa desta propensão, nem sempre as nossas paixões, isto é, a nossa sensibilidade, submete-se à ordem da razão. O homem da parábola, despojado e maltratado com muitos ferimentos, foi deixado quase morto no caminho que o conduzia a Jericó. De certa maneira, caros fiéis, o pecado é como a morte. O pecado é a morte da alma. A alma privada da vida da graça. Isso significa que o pecado grave é como a antecipação do inferno. A antecipação do inferno sobre a terra. Uma vida sem Deus, sem a graça, sem a virtude, sem os méritos, sem bens sobrenaturais, talvez com sacrilégios, enfim, um faz de conta de sucessos materiais e humanos que pode concluir-se com a danação eterna, caso uma graça de conversão não interrompa o itinerário do pecador para Jericó. Um sacerdote e um levita encontram este homem ferido no caminho, mas, lamentavelmente, eles também se dirigiam a Jericó, isto é, eles também desciam da cidade santa, desciam da estabilidade da vida da graça para procurar a mutabilidade das coisas deste mundo. Portanto, caros fiéis, quando os inimigos da igreja
se servem desta parábola para acusar os sacerdotes de hipocrisia, como se Nosso Senhor quisesse revelar por meio dela, por meio da parábola, a falta de caridade dos sacerdotes do Antigo Testamento, mais preocupados com a liturgia do templo do que com o cuidado dos necessitados. É preciso compreender que Nosso Senhor não contrapõe o cuidado com a liturgia com o cuidado dos necessitados. Nosso Senhor não faz do cuidado dos pobres uma ideologia, um absoluto na vida da igreja. O sacerdote e o levita não cuidam daquele homem porque faziam o mesmo itinerário que ele. Ou seja, a parábola narra a decadência do povo judeu, incapaz de prestar auxílio ao gênero humano por causa da sua própria infidelidade à lei de Deus. Quem cuida do homem ferido é um samaritano, desprezado pelo povo judeu por ser de origem mestiça, isto é, de sangue israelita e assírio. O samaritano é imagem de Nosso Senhor, porque assim como o samaritano, Nosso Senhor possui duas origens, a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina ele possui desde a eternidade, com o Pai e o Espírito Santo. A natureza humana ele possui desde o tempo da encarnação em Maria Santíssima. O samaritano, imagem de Nosso Senhor, trata do homem ferido e quase morto, infundindo vinho e azeite em seus ferimentos. Ele infunde o vinho que contém álcool e por isso desinfeta os ferimentos. Ele infunde o azeite que isola do ar os ferimentos e por isso impede de arder. O vinho e o azeite que o samaritano infunde nos ferimentos do homem são uma imagem da cura da natureza humana através da correção e da consolação. Para curar a nossa natureza ferida pelo pecado, caros fiéis, é necessário que Nosso Senhor repreenda nossos vícios e nos dê a esperança e o consolo da sua graça. Não só a repreensão, mas a esperança da conversão, o consolo da graça. Não só o consolo, mas a cessação do pecado e a extirpação do vício. Dito isso, é preciso notar que o samaritano não se dirigia para Jericó, mas também não subia para Jerusalém. A parábola diz simplesmente que ele estava em viagem. O samaritano leva o homem ferido à hospedaria e o confia ao hospedeiro, o que é uma imagem da igreja e da sua hierarquia, a quem Nosso Senhor confia a nossa santificação e salvação. Mas o samaritano, por sua vez, não permanece na hospedaria, porque promete retribuir o hospedeiro quando da sua volta. Se o caminho no qual se encontra o homem ferido representa o mundo, o samaritano que está em viagem, mas não se sabe exatamente para onde, representa o retorno de Nosso Senhor para o céu, nossa verdadeira pátria. Não é para a Jerusalém terrestre que Ele nos conduz, porque Nosso Senhor não nos promete o paraíso sobre a terra, isto é, o retorno do paraíso de Adão. O homem ferido no caminho descia de Jerusalém, mas aquele que trata de seus ferimentos estava em viagem, e o destino dessa viagem não era
a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celeste. Disso podemos concluir, caros fiéis, que não há verdadeira caridade, não há verdadeira misericórdia, quando não se visa o bem sobrenatural do próximo. Toda a caridade e toda a misericórdia devem estar ordenadas ao bem sobrenatural do próximo. Todo o bem material, toda a misericórdia corporal que se faz ao próximo deve estar ordenada ao bem da sua alma. Se o sacerdote e o levita que desciam de Jerusalém foram negligentes com o próximo, isso não se deve ao zelo com a liturgia do templo, como se o zelo com a liturgia fosse um obstáculo para a prática da misericórdia corporal. Pelo contrário, a descida do sacerdote e do levita de Jerusalém para Jericó representa a queda, a decadência de dois ministros sagrados e, portanto, a negligência de ambos com as coisas santas. Eles veem o homem ferido, mas passam adiante. Faltando-lhes a caridade, essa virtude sobrenatural infusa, nada podem fazer pelo homem ferido. Portanto, o erro não está do lado dos sacerdotes zelosos com a liturgia, os sacerdotes do Novo Testamento, neste caso, como se o cuidado com as coisas santas fosse um obstáculo para uma vida dedicada ao cuidado com os pobres. O erro está do lado de quem pretende ajudar o próximo, estando a caminho de Jericó, ou seja, em fuga da santidade. Sem a caridade, sem o amor do próximo, ordenada ao amor a Deus, a misericórdia corporal corrompe-se, torna-se mera filantropia, como também são capazes de fazer as seitas e as sociedades secretas inimigas da Santa Igreja. Outra conclusão que podemos extrair da parábola, caros fiéis, está resumida no discurso de Nosso Senhor aos apóstolos, pouco antes da sua paixão, quando ele diz: se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O samaritano passa pelo caminho, mas ele não vem de Jericó, mas ele não vai a Jericó e tampouco dirige-se a Jerusalém. Ele passa pelo mundo, mas não pertence ao mundo, porque como o samaritano é imagem de Nosso Senhor, sua pátria não é a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celeste. Assim o Salvador quer fazer conosco. Quer que tenhamos o céu como verdadeira pátria. Quer que passemos por este mundo e não tenhamos apego por ele. Ele não quer que desçamos até Jericó por uma vida de pecado, mas tampouco permite que tenhamos uma vida católica sem sofrimentos e sem combates, como se a vida católica fosse o paraíso na terra. Nosso Senhor disse aos apóstolos: não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, e por isso o mundo vos odeia. Não somos do mundo, caros fiéis. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, porque desde o batismo, nossa verdadeira pátria é o céu.
Do contrário, se somos do mundo, se temos os costumes do mundo, se compactuamos com o espírito do mundo tantas vezes, por exemplo, pelo ideal de vida mundano, pelas vestimentas mundanas, por um lazer mundano, por leituras e filmes mundanos, por férias mundanas, por companhias mundanas, em suma, se compactuamos com o espírito do mundo tantas vezes, estaremos tão espoliados e tão feridos quanto aquele homem caído no caminho. E não teremos o vinho da correção e o azeite da consolação para oferecer-lhe. Com efeito, o samaritano da parábola tratou do homem ferido, aplicando primeiramente o vinho, símbolo da correção, e nós, como poderemos corrigir caridosamente nosso próximo, sem a autoridade que vem do bom exemplo, da prática das virtudes e especialmente da frequentação dos sacramentos? Em seguida, o samaritano aplicou o azeite, símbolo da consolação. E nós, como poderemos consolar misericordiosamente nosso próximo, sem as boas inspirações que recebemos na oração, sobretudo a meditação, sem a prática da leitura espiritual, sem conhecer os exemplos da vida dos santos, sem a graça que flui da frequentação dos sacramentos? Caros fiéis, cabe-nos ser como o bom samaritano na vida do nosso próximo, na vida de nossos parentes e amigos. Cabe-nos ser, de certo modo, Jesus Cristo na vida do nosso próximo. Nossos parentes e amigos, afastados da Santa Igreja, revoltados com a providência e esquecidos do seu batismo, não têm nossos hábitos de oração, de leitura, de prática da virtude, de vida de oração. Sejamos, de certo modo, Jesus Cristo na vida do nosso próximo. Nossa vida deve ser o Evangelho para o nosso próximo, pura, santa, exemplar, zelosa com a própria santificação e cheia de ódio para com o espírito do mundo. Somente assim teremos vinho e azeite para curar os ferimentos do nosso próximo, como nosso Senhor, por meio de tantas boas almas, um dia curou as nossas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.